Tá, então gravando a aula de hoje, vamos abrir aqui então o nosso calendário, como a gente faz sempre. Então, nosso calendário hoje é 18/11, a gente vai fechar o conteúdo, tá? Eu vou trabalhar um pouquinho de gerenciamento de aquisição, a integração, que fecha todas as áreas de conhecimento e gestão de projetos, e fazer só um fechamentozinho da disciplina, com perguntas se vocês gostaram, o que a gente tem que melhorar, tipo uma retrospectiva, tá? Dia 23 e 25 eu deixei para que vocês possam, né, para os grupos que estão atrasados ou alguma coisa assim, possam fazer todo o fechamento do trabalho. E no dia 30, dia 2, eu vou dividir os grupos para fazerem as apresentações, lembrando que essa apresentação final é desde o início do T1, né? Então, apresenta o T1, T2, T3, tá? E aí, se por acaso alguém for para G2, no dia 7 eu faço atendimento e aplico a G2 do dia 9 ao dia 14. Maravilha. Então, vamos começar o nosso conteúdo. Vamos lá. Gerência de projetos software, então a gente vai fechar, né, com aquisição e integração de projetos. O que é o gerenciamento de aquisições? Tá começando então pelo primeiro ponto. Gerenciamento de aquisição é quando você precisa de um fornecedor, né? Quando a empresa decide que ela não tem condições de desenvolver dentro de casa, né, e ela acaba comprando aquisições, comprando o serviço ou o produto de algum fornecedor. Então, a primeira coisa que a gente trabalha dentro do gerenciamento de aquisições é o make or buy, né? Faço ou compro. E aí, dependendo da decisão, né, se for de compra, você vai trabalhar, então, dentro do gerenciamento das aquisições. Então, o gerenciamento das aquisições inclui os processos necessários para comprar ou adquirir serviços de um projeto. A gente tem 3 processos no planejamento: planejar o gerenciamento das aquisições, na execução, conduzir as aquisições, no monitoramento e controle, controlar as aquisições. Então, são 3 processos, né? Um no planejamento, um na execução e um no monitoramento e controle. Vamos para o primeiro, então, que é planejar o gerenciamento das aquisições. Então, quando eu tenho um fornecedor, eu vou precisar comprar, né? Que é essa análise aqui que eu falei para vocês, de fazer o comprar, e eu decido comprar, eu tenho que pensar em preparar, então, uma compra, né? Preparar uma requisição, para como é que eu vou trabalhar esse tipo de compra, né? E esse planejamento é a documentação desse tipo de decisão. O que eu vou comprar, como que eu vou comprar, qual é a abordagem, né? Quais são os fornecedores que eu já tenho potencial. Aí vai muito do tamanho do projeto, do tamanho da empresa. Então, por exemplo, lá no Terra, a gente tinha uma área que era só responsável pelas compras, né? Então, por exemplo, daí quando a gente precisava de um determinado software, a gente entrava em contato com a área de compras, montava o documento de compras, né, com todo o escopo que a gente queria fazer, o tipo de contrato, e mandava para essa área de compras, e eles entravam em contato com os fornecedores, eles faziam tudo, tá? Aí depende muito da empresa. Mas, geralmente, nesse primeiro processo, o que a gente define? O escopo, né? E aqui fica complicado trabalhar com metodologias ágeis, né? Porque muitas vezes a área de compras de uma empresa, ela precisa saber o que você quer comprar. Não dá para trabalhar por sprint dentro dessas áreas, né? Por isso que é tão importante saber o modelo tradicional de gerenciamento de projetos como o ágil, né? Porque às vezes você compra o escopo, às vezes você compra homem-hora. Quando você compra um homem-hora, que a gente chama muitas vezes de contratos guarda-chuva, né? Você já tem um contrato lá com aquela determinada empresa e você compra mais algumas horas dela. Então, fica um pouco mais fácil trabalhar com metodologia ágil. Quando você não tem um contrato guarda-chuva e você tem que fazer um contrato do zero, muitas vezes esse tipo de contrato só dá espaço quando você tem escopo fechado. Não te dá, não tem como comprar sprints, por exemplo, tá? Então, nessa fase de planejamento, a gente vai fechar o escopo do projeto, né? E aí, fechar o escopo é tudo que a gente aprendeu até agora, né? Que é fazer os levantamentos, identificar os requisitos, né? Identificar os requisitos funcionais, não funcionais, criar EAP, documentar bem qual é o escopo, quais são as entregas, né? Definir quais são as atividades, e aí sim apresentar para a empresa para ela te dar um orçamento, tá? Então, tu tem que ter esse escopo fechado
para aí poder fazer essa contratação. Aí depois definir o tipo de contrato, né? Contrato fechado, contrato aberto, contrato guarda-chuva, né? Eu vou comprar vou trabalhar um tipo de contrato que é aquele escopo, então ele tem que me entregar aquele escopo, né? E ter aí critérios definidos também para mim identificar qual fornecedor que eu vou escolher. Eu quero um fornecedor que já esteja na área de TI há mais de 10 anos, que trabalhe com tais linguagens, entendeu? Então, você vai criando os critérios de definições para poder trabalhar aí a seleção desses potenciais fornecedores. Ok? Então, esse é o primeiro processo, que é planejar o gerenciamento das aquisições. O segundo é conduzir essas aquisições, né? Eu já tenho o que eu preciso, já tenho o meu escopo, já defini quais são os critérios no primeiro processo, e aqui eu vou rodar, então, esse recebimento dessas propostas e a avaliação delas. Então, aqui é o processo de obter resposta de fornecedores, selecionar um fornecedor e fazer a adjudicação de um contrato. O que é uma adjudicação de um contrato? O que acontece muitas vezes, tá? Você seleciona o fornecedor, mas até montar o contrato, né? Todo mundo assinar, não sei o que, é mais 1, 2 meses, dependendo da burocracia de cada empresa. Então, geralmente, aqui a gente faz a adjudicação do contrato, a gente dá a expectativa de direito ao vencedor dessa licitação, dessa escolha, que o comprador se realmente compromete a contratar ele, tá? Então, isso se chama adjudicação. Então, segundo processo, a gente recebe as propostas, avalia e seleciona um fornecedor. No primeiro processo, a gente monta o escopo, monta os critérios, define como vai contratar e aqui a gente roda. Terceiro e último processo é controlar as aquisições, tá? O que é controlar as aquisições? É o processo onde eu vou gerenciar o relacionamento com o fornecedor, né? Vamos monitorar como é que estão esses contratos, se ele está cumprindo os prazos, porque provavelmente eu vou trabalhar com ele um cronograma de projeto, certo? Ainda mais se for escopo fechado, eu vou ter o escopo, ele vai ter que ir me entregando e eu vou ter que ir validando, né? Então, eu vou fazer esse monitoramento e controle de todo esse trabalho que está sendo desenvolvido, né? E rezar que seja um bom fornecedor, que não atrase entrega, né? Que não traga riscos para dentro do projeto. E, eventualmente, alguma mudança e correção, se for necessário, tá? Então, o processo número 3 é de monitorar essas aquisições. Então, eu administro as aquisições, o que eu ocorro? Relacionamento, monitoração, mudança, e o resultado do trabalho feito e documentado. Muito bem. Aqui eu trouxe uma sequência de um processo de aquisição, tá? Primeiro, define o que vai ser adquirido. Aí eu vou adquirir o quê? Eu vou adquirir um aplicativo, um software, uma plataforma. Eu vou elaborar as especificações que a gente chama de SOW, Statement of Work, né? É o trabalho que vai ser desenvolvido, que são os requisitos funcionais e não funcionais. Terceiro, defino o critério de avaliação, né? A partir dos critérios de avaliação, eu seleciono o meu fornecedor e solicito essas respostas para eles através de uma RFP. RFP é um termo muito usado dentro das empresas. É Request for Proposal, né? É uma resposta a partir de uma proposta. Tá? Aí você recebe essas propostas, avalia, escolhe o vencedor, estabelece o contrato, administra e encerra. Tá? Então, muito resumidamente, claro, né? A gente está aqui trabalhando aquisições de projetos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Então, tá. Próxima área de conhecimento. Gerenciamento da integração. O gerenciamento da integração de um projeto, ele inclui os processos e as atividades necessárias para a gente poder identificar, definir, combinar, unificar e coordenar esses vários grupos de processos. Por isso que ela chama de integração, né? Eu tenho 10 áreas de conhecimento, custo, escopo, tempo, e tenho a integração, que a ideia é fazer a integração de todos esses processos, todas essas atividades. Dentro aqui do fluxo resumido, o que eu tenho? Eu tenho dentro dos processos de iniciação. O primeiro processo que a gente trabalhou foi desenvolver o termo de abertura de projeto. Depois, desenvolver o plano de gerenciamento de projeto. Orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Aqui, gerenciar o conhecimento. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto a uma fase.
tá? Então, esses são os processos de integração, da área de integração, tá? Então, vamos conhecer um por um, então. Termos de abertura ok, né, pessoal? A gente já desenvolveu, todo mundo já sabe, usamos o Project Model Canvas. Segundo processo, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Esse processo é como se fosse um processo macro que ele se abre em todos os outros, né? Como se essa caixinha aqui, ela expandisse para todas essas que estão aqui, né? Porque tudo isso que eu faço de planejar o cronograma, fazer a EAP, planejar custo, determinar orçamento, planejar a qualidade, né, com os indicadores, o plano de comunicação, as partes interessadas, os riscos, tudo isso vai estar dentro do quê? Do plano de gerenciamento do projeto. Ah, por isso que é uma caixinha macro que eu abro ela, né? E assim eu vou trabalhando e vou criando o meu plano de gerenciamento do projeto. Então, o que vocês vão fazer nas próximas aulas? É fazer a apresentação de todo o plano de gerenciamento do projeto, de tudo que foi construído. Tá? Então, o plano de gerenciamento do projeto é formado pelo plano de gerenciamento do escopo, do cronograma, das aquisições, da qualidade, dos recursos, da comunicação, dos riscos dos stakeholders, né? Então, praticamente, nós passamos por todos eles. Né? No plano de gerenciamento do escopo, a gente fez a estrutura analítica do projeto. No plano de cronograma, nós desenvolvemos o cronograma. No plano do gerenciamento da qualidade, nós identificamos os indicadores. No plano de gerenciamento de recurso, a gente fez o organograma, papéis e responsabilidades e a matriz, né, que busca a EAP. No plano de gerenciamento das comunicações, fizemos um plano de comunicação. No plano de gerenciamento de riscos, trabalhamos a parte de riscos. E no plano de gerenciamento de stakeholders, identificamos e traçamos estratégias para os stakeholders. E aqui, o custo de aquisição, a gente só não fez a aquisição, que foi dada na aula de hoje, a gente trabalhou, sim, um pouco a parte de custo. Tá? Então, tudo isso aqui é o processo de documentação das ações, né, que a gente define, prepara, integra e coordena todos esses outros planos auxiliares. Claro que a gente não enxerga, né, plano de gestão de escopo, não, a gente vai criando dentro do plano de projeto o escopo, cronograma, custo e assim por diante. Ok? Ele pode ser composto de um ou mais planos auxiliares, né, e também as linhas de base dos processos. Linhas de base que a gente pode ter, né, de controle de custo, cronograma, EAP, dicionário da EAP e assim por diante. Processo número 3. Orientar e gerenciar a execução do projeto. O que é isso? Esse processo, ele é a realização do trabalho propriamente dito, né? Eu vou orientar e gerenciar esse trabalho, que foi definido a fim de atingir os objetivos. Então, aqui eu vou executar as atividades do projeto, eu vou criar as entregas, eu vou obter e gerenciar e usar todos os recursos que eu identifiquei dentro do meu plano de gerenciamento do projeto. Então, esse é o processo número 3. Processo de gerenciar o conhecimento do projeto. Aqui eu vou utilizar os conhecimentos existentes e criar novos conhecimentos para alcançar os objetivos. E aqui eu também vou criar minha base de conhecimento, né? Lembrando sempre que conhecimento tem que ficar dentro da organização. O conhecimento não pode ir embora com o gerente do projeto, né? Então, eu criar uma estrutura para que eu possa ter as informações dentro do servidor da empresa, dentro do software que a empresa utiliza, mas que fique dentro da organização para que esse conhecimento possa ser utilizado em outros projetos também por outras equipes. Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Aqui é o processo de acompanhamento, revisão e regulação do progresso para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto, tá? Então, aqui eu vou monitorar e acompanhar como é que estão os meus indicadores, como é que está a minha EAP, como é que estão os meus riscos, os meus stakeholders, né? O meu cronograma, meu custo, estou conseguindo montar as minhas comunicações, como é que está o meu fornecedor? Tudo isso aqui eu vou monitorar e o processo de baixo, já adiantando, é o que vai me ajudar a trabalhar todos os pedidos de revisão de mudança, né? Então, todos eles entram pelo realizar o controle integrado de mudanças do projeto. Esse processo de revisão de todas as solicitações de mudança, né, eu tenho aprovação e eu tenho gerenciamento de mudanças nas entregas, documentos e o plano de gerenciamento do projeto. Então, aqui eu reviso tudo e valido se essa mudança foi aceita ou não. Para isso, dependendo do projeto,
eu posso ter um fluxo de gerenciamento de mudanças. Então, por exemplo, né, aqui eu tenho a equipe e stakeholders. Vamos supor que a equipe identifique uma necessidade de mudança do projeto. O gerente do projeto vai entender, vai capturar a ideia, né, e vai validar para ver se ela segue ou não essa alteração. Em projetos grandes, pode ser criado um comitê de mudanças. Projetos pequenos não faz sentido, né, pessoal? Então, a gente atende, eu vou criar um projeto para criar uma plataforma da Petrobras. É claro que tem que ter um comitê de mudanças. Estamos falando aqui de projetos gigantes que envolvem muito, muito orçamento, né? Então, eu tenho que fazer esse controle. Bom, aqui, então, o GP notifica esse comitê de mudanças que verifique a prova para revisão, tá? O gerente do projeto, então, aprovado, aloca, né, manda para a equipe, propõe a ação, notifica, o comitê de mudanças aprova, aloca para essa ação, o time executa, o GP revisa e aceita, documenta e encerra. Tá? Caso essas ações não forem aprovadas pelo comitê de mudanças, o pedido fica rejeitado. Então, assim, é um fluxo bem básico, né? Bom, esse comitê, como eu comentei com vocês, pode atuar em vários projetos. Ele tem como objetivo realizar uma reunião e revisar todos esses pedidos de solicitação e aprovar e rejeitar, dependendo do que for pedido. Essas solicitações de mudanças que são aprovadas devem sempre ter o seu replanejamento, tá? O projeto ele tem que ser revisado e replanejado a partir dessas solicitações aprovadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que ajustar o meu cronograma, que eu tenho que ver se eu vou ter que contratar mais alguma pessoa, né, que eu tenho que colocar isso dentro do meu escopo, ou seja, vários planos, né, podem ser afetados e devem ser atualizados, certo? Como alteração de cronograma e assim por diante. Aqui é um formulário de solicitação de mudança em projeto. E aqui eu tenho um exemplo para contar para vocês. Assim, eu participei de um projeto uma vez, onde os pedidos de solicitação de mudanças vinham por e-mail. Gente, era uma bagunça. O cliente pedia mudança, né? Porque é tão fácil escrever um e-mailzinho, né? Abre o e-mail, faz o pedido de solicitação e manda para a equipe, né? Então, a gente começou a se perder, porque era tanto e-mail, vai e volta, nas discussões e tal. E daí a gente resolveu criar um formulário de solicitação de mudança. Aí colocamos ali o nome do projeto, quem é que está pedindo, né, um número, né, o nome da atividade. E ali a gente começou a perguntar, não, beleza, está pedindo isso? Então vamos avaliar qual é o impacto dessa mudança no projeto, por que você está pedindo, né? E aonde que vai ter que ter mudança, se é no escopo, no orçamento, no cronograma, na qualidade. E aí assinava embaixo. Bom, vou comentar com vocês que 50% do que era pedido não veio mais, tá? A gente diminuiu em 50% os pedidos de solicitação. Porque a partir do momento que você tem que parar para pensar e identificar que isso tem impacto no resto do projeto, muitas coisas às vezes perdem o seu valor, né? E aí o cliente não deseja mais, tá? Então, a gente conseguiu aí dar uma segurada nas solicitações de pedido do cliente em função desse formulário. Muito bem. A gente já passou aí por vários, né? A gente já passou pela iniciação, com o termo de abertura, a gente planejou bastante, e agora a gente tem que pensar no encerramento do projeto. Encerrar o projeto não é só terminar as atividades, né? Ah, terminou as atividades, acabou o projeto. Não é só isso, né? Então, assim, quando a gente encerra um projeto, uma fase, a gente tem que identificar todas essas atividades dos grupos, né? Para realmente formalizar essa finalização desse projeto, dessa fase. Bom, o que eu posso fazer quando eu encerro um projeto ou uma fase? Item número 1, eu posso fazer uma reunião de lições aprendidas, tá? Pode ser uma retrospectiva, aí eu posso usar de várias dinâmicas aí para trabalhar essa reunião. Eu posso fazer uma pesquisa de qualidade do projeto, né, de NPS, a gente manda muitas vezes em muitos projetos para o cliente, o que ele achou do projeto, se ele ficou satisfeito, se não ficou, o que faria diferente, pontos positivos, pontos a melhorar. Depois, ele assinar um termo de encerramento ou aceite, né, que, digamos, fechou. Depois, um relatório final do projeto, né, já que, geralmente,
todo projeto tem o seu reporte, né? O gerente do projeto faz um reporte para o cliente, avisando como é que está o projeto, o que ele está recebendo e assim por diante. Então, é importante fazer esse relatório de fechamento. Arquivamento das documentações e lições aprendidas no projeto, encerramento de contratos, se tiver contratos, desmobilização dos recursos, né? Eu estava lá com 10 desenvolvedores, agora eu posso alocar eles em outros projetos. E eu faço um evento de encerramento. É muito importante marcar o fechamento de um determinado projeto, né? Tentar fazer alguma comemoração, alguma coisa é sempre válido aí para o projeto. Algumas técnicas de encerramento de projetos, a gente pode trabalhar com reuniões de retrospectivas, como a gente faz dentro da AGES, né? Pontos positivos, pontos a melhorar. Reuniões de lições aprendidas, mais simples, assim, é uma reunião única. E a gente pode trabalhar fishbowl. Fishbowl é uma dinâmica bem interessante de cadeiras, né? Onde você coloca, por exemplo, 4 cadeiras e 3 sempre tem que estar preenchida. É uma dinâmica para rodar no modelo presencial, não dá para fazer online, mas ela dá a voz para quem gostaria de falar, mas só para quem está sentado na cadeira. E aí isso facilita outras pessoas também de darem as suas opiniões sobre o projeto. Tá? Então, aqui as técnicas que vocês conhecem, né, que a gente já usa, pontos a melhorar, né? Aqui as brincadeiras em cima dos projetos com mimimi e tudo mais, tá? Aqui também, né, selecionar através de pontos o que é mais importante, tentar aí definir um ponto de ação. E aqui eu trouxe para vocês uma série de ferramentas de gerenciamento de projetos que eu fui coletando aí ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalha escopo de projeto, em relação à estrutura analítica, né, o que eu gosto muito é o WS Charter Pro, que muitos dos grupos usaram, tá? Isso é para escopo. O tempo, a gente tem o MS Project, o Open Project, Project Builder, Primavera, Artemis, e muitos outros que estão já gratuitos na internet. Custos, geralmente, a gente usa ou software para orçamento, ou planilhas eletrônicas, ou até mesmo esses softwares de tempo que a gente usou aqui na disciplina, onde tem a planilha de custo e se coloca o custo ali junto com o orçamento do projeto e cronograma. Recursos humanos. Aqui a gente pode usar software de gerenciamento de projeto para analisar o esforço, né, e o quanto que ele está alocado dentro das tarefas a partir do cronograma. Planilha eletrônica, que são para elaborar matriz de responsabilidade, dá para trabalhar organograma no Visio, no Miro, né, em vários outros lugares. E a comunicação, que é o plano de comunicação, também só trabalhar com planilha eletrônica. Riscos. Riscos, existem vários softwares de análise de riscos, né? Então, a gente tem softwares como o WetRisk, Risk+, Crystal Ball, que são softwares que avaliam as questões das estatísticas. Tá? Aquisições, também planilha eletrônica, e a parte toda de integração, que é a criação do plano de gerenciamento de projeto, pode ser o Word, qualquer editor de texto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de software, né? Então, a gente tem aqui, ó, Open Project, tá? Não vou ler aqui tudo assim, mas o Open Project também cria a EAP, embora essa EAP eu não gosto muito, não. Mas ele tem lá uma barra de ferramentas, recurso de filtro de busca. A gente tem o Deskaway, tá? Que é um site, ele também cria ali o seu projeto, sua empresa, deskaway.com. Então, ele tem dashboard, projeto, time, calendário. A gente tem o JX Project, tá? Que também é mais a nível de cronograma, aqui ele vai inserindo as tarefas dos cronogramas. A gente tem o Project Engine Personal, também muito parecido, a gente coloca as tasks mais para cronograma. A gente tem o Gantt Project, que esse é usado, bastante usado, né? Onde também você coloca aqui as tarefas, função de cada uma, e vai abrindo aqui outras colunas. Como eu comentei para vocês, né, os gráficos de Gantt são diagramas desenvolvidos pelo engenheiro Henry Gantt, em 1917. Aqui o Project Planner, também é um outro programa onde você também pode colocar data, duração, status para cronograma. E aqui tem mais outras, ó, que eu listei aqui: Archivo, Open Workbench, Faces, Task Juggle, Dot Project, Build X Version 1, Rayleigh.
tá? E aqui eu trouxe as que são maiores, tá? Que é o EPM da Microsoft, Enterprise Project Management, o Primavera, né, que era da empresa Primavera e a Oracle comprou. A SAP, para não ficar atrás do Primavera, criou o seu próprio programa de gerenciamento de projetos, que é o SAP Project System. A Clarity criou o Project and Portfolio Management, CA, que a gente chama. A gente tem o Project Builder, a gente tem o IBM RPM, que é o Regional Portfolio Manager. A gente tem a 3CGP, que era uma, não sei se essa empresa ainda existe, mas uma empresa aqui do Sul, que tem o software de gerenciamento de projetos. A gente até usou no Terra há uns anos. Tá? Mas o famoso, sim, é o Oracle Primavera. Tá? O Oracle Primavera, como ele coloca ali, ó, são projetos acima de 6 trilhões de dólares, tá? Porque o software é muito caro também. Então, só que ele trabalha tudo, né? Ele trabalha projeto, portfólio, ó. Esse aqui é uma versão antiga do Oracle Primavera, tá? Mas ele, pode ver, ó, ele trabalha desde a gestão de projetos, né? Que isso aqui é um gráfico de bolhas, onde a gente mapeia, por exemplo, a cor do projeto significa que ele é uma categoria, o tamanho da bolha significa que ele é de um determinado valor, o local onde a bolha está inserida tem também um outro tipo de informação, né? Então, tudo isso aqui são determinadas informações, tá? Então, aqui é o dashboard do Primavera. Aqui é uma comparação que tem na Wikipedia de todos os softwares, o que eles têm, o que eles não têm, e assim por diante. Aqui a gente tem uma pesquisa que traz quais são os softwares mais usados. Geralmente para cronograma o MS Project, tá? Muitas empresas também desenvolvem internamente seu software. A gente tem aqui o MS Project da Microsoft, o SAP, Primavera, o CA Clarity, o Project Builder. Apareceu também aqui, ó, Change Point Computer, IBM, o SAP versus RPM. Tá? Aqui, em relação à utilização de software de gerenciamento de projetos, 81% das empresas usam software de gerenciamento de projetos. E agora, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a disciplina, né? E a gente ainda fica com um pouquinho mais de tempo para tentar fechar alguma coisa que possa precisar a nível de risco, alguma coisa assim. Ok, pessoal? Então, eu vou parar aqui a gravação, vou deixar só essa questão da avaliação da disciplina aqui com a gente, para a gente discutir um pouquinho, tá? E fechamos agora, então, o conteúdo da disciplina.